Agora, já vou te acionando também, Mônica, pelo seguinte, está dando o que falar o tal boicote da rede Carrefour de supermercados, também ali com a carne brasileira, e realmente embaralhando de vez essa relação comercial. E não é de hoje, sinceramente, que o agro francês sabota ou tenta sabotar ativamente o agro brasileiro, né? Isso porque depois de a represália toda, o Carrefour recuou, pediu desculpas, escreveu a cartinha e reconheceu a grande qualidade da carne brasileira. Agora é fácil, né? Agora é fácil. O grupo Carrefour, inclusive, afirma que continuará comprando carne do Brasil para os supermercados no país, enquanto a carne da França permanecerá para a operação francesa. Carrefour que tem uma longa tradição já aqui em solo brasileiro, mas não deixa de ser irônico, né? Que, mais uma vez, aquela eterna lei da física de Isaac Newton, a terceira lei de Newton, toda ação terá uma reação, e dessa vez foi proporcional, para dizer o mínimo. Não é isso, mano? Pois é, um sintoma do triste tempo em que nós estamos vivendo, um aumento da mentalidade protecionista. O maior prejudicado pelo protecionismo é sempre o consumidor. Então, a gente precisa ficar atento para não cair nessa armadilha. A melhor forma de lidar com um produto bom é tentar fazer um produto melhor. Então, é preciso pensar como se especializar naquilo que cada país faz de melhor e não ficar tentando criar barreiras para tentar fazer com que um mercado consiga competir com o outro sem ter condições concretas para isso. Essas artimanhas protecionistas só pioram a vida de todos. Os beneficiários desse protecionismo são muito pequenos, são só os produtores diretamente daquele mercado. Os prejudicados são todos os consumidores. Já percebo aqui a presença à minha esquerda, aqui uma frente, um vulcão prestes a entrar em erupção com esses argumentos. Nosso querido PP já está esbravejando, bufando, ficando cada vez mais quente. Eu já vou com ele, prometo, não sem antes retomar só o ponto anterior aqui que dá realmente a matéria da nossa pergunta do dia. Nossa enquete do dia que a gente quer ouvir sempre nossa querida audiência, nossos irmãos e irmãs de Morning Show. Pelo seguinte, você do outro lado, só um segundo, minha diretora Helena, por favor, muito obrigado. Você do outro lado já caiu em golpe na Black Friday? Ainda seguindo o tema anterior, tá aí. Se você realmente já foi uma dessas vítimas que caiu nessas armadilhas, que pelo visto tem feito um longo rastro aí de vítimas Brasilzão afora. Tá lançada a pergunta lá no www.jovempan.com.br, além de ter o melhor serviço de notícias, jornalismo, também opiniões e análises. Está lá a nossa enquete do dia para você decretar sua opinião e a gente sentir o pulso do nosso público, do nosso querido público do Morning Show. É isso, David? É porque as promoções já estão sendo realizadas, né? Opa. Começou nessa semana, efetivamente vai ser sexta-feira, Black Friday, mas as promoções estão sendo realizadas já ao longo dessa semana. Por isso que é importante a gente ouvir também a opinião dos nossos ouvintes e telespectadores. Vou partir para um rápido break agora sim, para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês daqui a pouquinho. E eu já vou voltando aqui rapidinho para o tema anterior. Pepe, concorda com a análise do Mano? Você que é um grande... Você é um francofílico, né? Você adora a França. Estava na França esses dias. Você estava lá na França? Você comeu muito bife bourguignon, por acaso? Claro, comi de tudo. A carne brasileira é muito melhor que a francesa. Comi de tudo, muito melhor que a francesa. E a carne argentina é melhor que a brasileira também. Ou seja, o diagnóstico... Não entendi. O diagnóstico do Mano está completamente errado, equivocado. Né? Eu amo isso. O mundo todo, de certo grau, tem um certo protecionismo. A questão do Carrefour em relação ao Brasil é muito mais tem a ver com uma empresa multinacional que teve uma postura local que acaba repercutindo em outros mercados. Todo mundo sabe que o Carrefour, na França, né, compra 100% das carnes dos produtores franceses. Ou seja, o Carrefour quis fazer proselitismo político, né, com os produtores agrícolas da França e esqueceu que o mercado dele não é só na França. O mercado dele é no mundo todo. Porque ela tem atuação na América do Sul, tem atuação nos Estados Unidos, tem atuação no Oriente Médio. Então, por isso que o Carrefour errou, escorregou. Foi uma decisão empresarial completamente equivocada, completamente errada. O Brasil, Mano, também tem protecionismo na agricultura. O Plano Safra, por exemplo, deu mais de 6 bilhões de reais para o agronegócio esse ano. E esse o agro brasileiro... Ou seja, o agro brasileiro é tão protecionista quanto
o agronegócio francês. Não é verdade. Quanto o agronegócio alemão. E por aí vai. Então não tem nada a ver com protecionismo essa discussão. Tem a ver com uma decisão empresarial local de uma empresa com atuação mundial e global. Que acaba repercutindo em todos os pontos. Repare bem, protecionismos e protecionismos. Diferentes graus, diferentes... Crédito mas foi o que eu falei. É uma coisa. Foi o que eu falei. Faça a distinção aqui, Mano Ferreira e Mônica complementando. O plano safra é um crédito subsidiado. Podemos questionar essa política pública e a eficiência dela. Eu acho um sintoma ruim da economia brasileira que um setor tão pujante dependa de crédito do governo. Eu acho que isso tem que nos levar a refletir sobre o mercado de crédito no Brasil. Esse é um aspecto. Outra questão é protecionismo. O agro brasileiro é um dos mais integrados com a economia global. Inclusive, do ponto de vista do nosso mercado, o setor mais integrado ao mundo no Brasil é o agro. Então, dizer que o nosso agro pode ser comparado em termos de protecionismo ao francês não faz sentido nenhum. E basta comer uma carne brasileira e uma francesa para entender a diferença. A carne brasileira é muito melhor. E é importante lembrar que um setor extremamente relevante em relação à elevação do PIB. Não só no estado de São Paulo, mas nacional. O que tem aí existe não na adiantou França... a cartinha de desculpa, esquece. Isso aí... Não, que cartinha de desculpas? Isso eles tiveram que fazer porque eles viram que a reação ia ser muito pior para eles. Mas aí tem duas coisas. Uma é o protecionismo que existe, sim. O pecuarista, o agricultor francês, ele demanda isso. E aí o Carrefour quis fazer um gesto. Ele que já compra a carne, mas ele veio com essa fala. E aí ligada ao meio ambiente, que aí é para o eleitor francês e europeu, que também bate, que precisa defender a Amazônia. Então eles, para dizer que não estavam comprando carne de vaquinhas e bois, que estavam comendo as terras da Amazônia, fizeram essa salada toda e péssima posicionamento do Carrefour. Por quê? Porque quando eles falam que a carne brasileira não é boa o suficiente para ser vendida lá, porque está justamente se alimentando de terras amazônicas, ele está punindo uma pequena porcentagem que talvez realmente estejam fazendo uma pecuária não saudável e os 90% dos pecuaristas brasileiros que seguem um regramento sanitário mais rígido do mundo. O Brasil é o único país do mundo que não tem gripe aviária. É um país extremamente de ponta, com os melhores modelos para isso. Sim. E aí a nossa carne no mundo inteiro começam a dizer, mas o Carrefour na França não compra carne brasileira. Então é muito grave e a reação foi perfeita. Então a gente não vende para nenhum Carrefour. Mais uma vez, terceira lei de Newton, nunca falha, toda ação tem uma reação, e o agro brasileiro fortão, pujante, competitivo, mostrou o que veio e pelo visto, os franceses botaram a viola no saco e não deu certo. Então, 11h30.